Senhor presidente, senhores deputados, não vou utilizar os 30 minutos, mas eu acho importante, deputado Coronel Davi, não quero fazer nenhuma provocação a Vossa Excelência, mas eu acho importante aqui a gente fazer um rápido balanço do governo do presidente Lula nesses 2 meses e meio. E eu penso que nós agora estamos finalmente entrando numa outra fase no governo federal, em que, de fato, a gente percebe já no dia a dia as realizações e as providências que este governo vem tomando para recuperar o país depois de 4 anos de uma administração turbulenta e uma administração que foi marcada por incompetências e desajustes, como, por exemplo, na área ambiental. Nós tivemos um retrocesso muito grande com o avanço de desmatamentos ilegais, principalmente na região amazônica, e o retrocesso na fiscalização do IBAMA, por exemplo, e também em outras áreas, nas áreas sociais, com corte de investimentos, de recursos. Nós tivemos, inclusive, algumas situações na área da educação, por exemplo, em que as universidades, no final do ano passado, estavam ameaçando fechar as portas, não é? E a merenda escolar, muitos anos sem um reajuste, bolsas de estudo sem reajuste, e assim uma série de providências que não foram tomadas. E nós percebemos o caos que estava se instalando nesse país por conta de um projeto de governo que pudesse dar prioridade a essas áreas tão importantes que são as áreas sociais, da saúde, da educação, do meio ambiente e da própria segurança pública. Eu queria rapidamente, senhor presidente, falar aqui desses 2 meses e meio de administração do presidente Lula, pelo menos 25 medidas que foram tomadas e que fazem a diferença, porque vem ao encontro daquilo que realmente a sociedade precisa, não só a sociedade de um modo geral, para o funcionamento da economia, para a retomada do crescimento, mas principalmente para os segmentos mais vulnerabilizados, aqueles que mais precisam das políticas públicas sociais, já que nosso país, nos últimos anos, teve um aumento da pobreza, da fome no Brasil, coisas que são absolutamente inaceitáveis, né, que a gente volte a conviver com populações em situação de extrema vulnerabilidade. Mas, então, quero elencar aqui 25 medidas que o governo federal já tomou e que são extremamente relevantes. Primeiro, o novo Bolsa Família, que é um programa necessário, já que nós temos grandes desigualdades sociais no Brasil e tem uma parcela muito significativa da população que está na pobreza e em situação de vulnerabilidade social. O novo Bolsa Família, ele paga R$ 600 para a família, mais R$ 150 para crianças de até 6 anos de idade e mais R$ 50 para cada membro da família. Portanto, uma família aí com 3, 4 crianças poderá receber até um salário mínimo, né, de auxílio ou de Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, e isso vai reverter em benefícios para essa família, que vai ter condições de garantir o mínimo de segurança para os seus filhos. Na educação, nós tivemos
25 bilhões a mais de investimentos do que no ano de 2022. 25 bilhões a mais. E na saúde, 23 bilhões a mais. Na infraestrutura, 11 bilhões a mais. E na agricultura, com 1 bilhão a mais de investimentos do que em 2022. No sexto item, destaco aqui que o diesel e o gás com impostos federais zerados por mais um ano. Inclusive, agora foi anunciada a redução, né, do preço do diesel. E isso é muito importante porque reflete nos outros preços de frete e da própria mercadoria que é transportada. Portanto, já que temos que ter uma atenção com controle do preço dos alimentos e de outras mercadorias, então a redução dos combustíveis, no caso do diesel, já que o Brasil tem uma frota muito grande, né, de caminhões, carretas que circulam por esse país afora, transportando as mercadorias. Essa redução do diesel é fundamental. E, no item 7, aumento de 15% no salário dos professores. O piso salarial estava em R$ 3.845 ano passado e agora passou para R$ 4.420. Socorro aos índios Yanomami. Nós vimos a tragédia humanitária que estava acontecendo com os povos Yanomami. E hoje temos 5.000 atendimentos em saúde, 100 profissionais de saúde atendendo, 5.500 cestas básicas, instalação do Hospital da Aeronáutica, e hoje quase 80% das crianças voltaram a ganhar peso, elas que estavam numa situação de extrema insegurança alimentar, muitas delas desnutridas, né, desnutrição grave. Então, podemos dizer que salvamos o povo Yanomami da tragédia humanitária que estava vivendo. Item 9, envio de 600 milhões para os estados e municípios reduzirem a fila das cirurgias. Eu queria aqui abrir um parênteses para dizer que nós, nos gabinetes aqui, recebemos sempre mensagens, ligações, e-mails, né, de pessoas que estão na fila das cirurgias eletivas, né? Essa fila é enorme, é quilométrica, e ela foi aumentando principalmente no período da pandemia, né? Foram suspensas as cirurgias eletivas e hoje o número de pessoas aguardando uma fila, ou melhor, uma cirurgia por 1, 2, 3 anos até, vão ter a oportunidade de ter a sua cirurgia agendada. O governo do presidente Lula repassou para os estados e para os municípios 600 milhões de reais para investir justamente nestas cirurgias que estão aguardando há bastante tempo, né? Depois, item 10, reajuste de até 200% nas bolsas de estudo de graduação, mestrado e doutorado, né? Aqueles pesquisadores que estavam aí recebendo uma bolsa do CAP, CNPq, tiveram 200% de aumento. A volta do programa Minha Casa Minha Vida, com 9 bilhões e meio de orçamento, 8 vezes, né, superior ao que foi destinado no ano passado. E a meta é entregar 2 milhões de moradias até o ano de 2026. Então, nós ficamos assim muito satisfeitos com esse anúncio, porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele acaba refletindo na geração de empregos, né? Construção de habitações e investir em infraestrutura nas cidades é o melhor caminho para se combater o desemprego no país, né? Gera muito emprego. Então, são 9 bilhões e meio de recursos para o Minha Casa Minha Vida. O salário mínimo já teve um aumento 3% acima da inflação, né?
e depois aumento de 39% na faixa de isenção do imposto de renda. Há muito tempo não havia, né, esse reajuste, e hoje, então, o presidente Lula determinou para quem ganha até R$ 2.640, ficará isento do pagamento do imposto de renda. Quase 14 milhões de pessoas deixarão de pagar o imposto, né? Implantação do Programa Nacional de Distribuição de Absorventes em escolas públicas para meninas de baixa renda. Eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei nesta casa, quando saiu uma reportagem no Fantástico, né, de meninas pobres que não tinham dinheiro para comprar o absorvente e acabavam deixando de ir à escola, faltando uma semana na escola, né, faltando a outras atividades, e era um programa que nós tínhamos aqui sugerido ao governo, mas infelizmente o nosso projeto não prosperou. E o governo do presidente Lula encampou esta proposta de implantar esse Programa Nacional de Distribuição dos Absorventes nas escolas. Multa para empresas que pagarem salário desigual entre homens e mulheres na mesma função. Essa é uma questão também fundamental. Não podemos admitir que no Brasil se faça diferença de salário entre homens e mulheres que realizam o mesmo trabalho, né? E isso é uma discriminação da força de trabalho feminina, né? E hoje a mulher, ela está aí praticamente em todas as atividades, né, no mundo do trabalho, e não é possível que ainda as mulheres recebam, em média, 30%, 40% a menos, né, do que os homens. Então, aqui foi estabelecida uma multa para as empresas que fazem essa distinção. Retomada de 1.186 obras paradas de creches. Aqui em Campo Grande nós temos 10, né? 10 CEINFs que estão ainda sem conclusão, deputado Lídio, né? Vai liberar, né? O Lula vai liberar o recurso, o deputado Lídio aqui está confirmando que só está esperando cair o dinheiro no caixa, né? Que a nossa prefeita Adriane Lopes vai concluir 13, ele me corrigiu aqui, né? Um número bonito esse, inclusive, né? 13 CEINFs para atender. E por causa do 13, né? Senão não vinha. E aí, Campo Grande vai poder, inclusive, reduzir, né, o número de crianças que estão aguardando por uma vaga na educação infantil. Retomada de 1.236 obras paradas de escolas de ensino infantil e básico. Apoio às vítimas da tragédia do litoral norte de São Paulo. Todos acompanharam pela imprensa a tragédia que foi em função das chuvas, né, ali no litoral de São Paulo. O governo liberou 120 milhões para socorrer as famílias. Investimento de mais de 2 bilhões em 100 dias na manutenção das rodovias. Orçamento de 500 milhões na construção de 100 mil cisternas, apenas esse ano de 2023, para a região Nordeste e Norte, né, enfrentar o problema da seca. Envio de 430 milhões para combater a seca no Rio Grande do Sul. Vejam que nós tivemos agora esse período de estiagem prolongadíssima no Rio Grande do Sul, enquanto aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul chove todo dia agora, né? Lá no Rio Grande do Sul, seca, né? O governo socorreu com 430 milhões. Reativação do Fundo Amazônia. Quando o Bolsonaro desdenhou, não queria saber mais do Fundo Amazônia, a Alemanha queria ajudar, investir, ele, não, para que isso, não sei o que e tal. E agora vamos reativar o Fundo Amazônia contra o desmatamento, com 5 bilhões, né, de recursos disponíveis para essa finalidade. Aumento de 39% no repasse federal da merenda escolar. A merenda escolar que estava aí defasada já há 10 anos sem reajuste, o governo de 3 bilhões e 900
em 2022 passou para 5 bilhões e 500 milhões, né? Campanha Nacional de Vacinação, voltou então o Zé Gotinha agora, incentivando a população a se vacinar, né? Vacinar as crianças. Quanta gente estava deixando de vacinar porque o negacionismo estava aí colocando medo nas pessoas, não querendo mais vacinar os seus filhos, porque a vacina não tinha efeito, ou porque poderia causar outros efeitos colaterais ou até doenças. E essa é uma mentiraiada, né, que tem que ser desfeita, né? Os fake news das vacinas, as pessoas estão agora tendo a oportunidade de ter o Zé Gotinha incentivando de volta a vacinação das crianças, protegendo contra doenças graves, né, que já tinham sido até erradicadas. E, por fim, 25º item, o retorno do programa Mais Médicos. Olha só notícia boa e importante para a população, né? Mais Médicos agora vai dar prioridade para os médicos brasileiros, porque na época que a presidente Dilma implantou, vieram médicos de Cuba, de outros países, e aí houve aquela chiadeira, né? Estão trazendo médicos de fora e tal. Então o presidente Lula agora estabeleceu como prioridade atender os médicos brasileiros neste programa, que quiserem aderir a esse programa. Eu me lembro quando a presidente Dilma implantou o programa Mais Médicos, nós tínhamos 750 municípios no Brasil sem nenhum médico, nenhum. 750 municípios, né? E aquele programa, na época, garantiu médico em todas as cidades brasileiras, né? E depois que o Bolsonaro extinguiu o programa, mandou o pessoal embora, nós tivemos de novo problemas na rede pública, na atenção básica para atender a população. E agora volta o programa que vai colocar médicos neste atendimento da atenção básica de saúde para prevenir doenças e atender a população nas unidades básicas de saúde. Então, senhores deputados, deputado Coronel Davi até babou um pouco agora, ficou assim, né? Assim, estupefato, né, de tantas notícias boas, e eu penso que Vossa Excelência fica feliz também, né, com essas notícias, os programas voltando, a população sendo atendida. É um período assim de esperança, esse momento que o Brasil possa retomar as suas políticas públicas, sociais, atender bem o povo que mais precisa, né? E também a volta do crescimento econômico. A gente vê aí a luta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Até fazendo um apelo ao Banco Central, Copom, precisa reduzir logo essa taxa de juros, porque é a maior do mundo, 13,75% de juros, é algo insustentável. Porque, no final das contas, o povo acaba trabalhando para manter essa taxa de juros, manter os juros que o governo federal tem que arcar, né? E aí o Copom agora manteve esse teto altíssimo de juros que nós temos aqui, das taxas Selic, né? Permite uma parte, deputado Pedro Kemp? E disse até que, o Copom disse até que pode subir ainda, né? Se precisar. E isso assusta um pouco, né? Porque acaba travando o crescimento econômico, né? A economia fica amarrada. E o presidente Lula diz que tem pressa. Ele quer, né, de novo, fazer investimentos, fazer o dinheiro circular na mão dos pobres, que possam consumir e aí aquecer a economia. Isso é importante. Mas nós vamos conseguir amolecer o coração dos membros do Copom para que em breve comece a fazer essa redução da taxa de juros no Brasil. Porque as ações do governo Lula, elas já refletem muito bem assim, na vida das pessoas, dando assim, uma segurança de que agora nós temos um presidente que cuida do povo. Essa é uma frase que eu gostaria de deixar assim, só o fato do presidente pegar um avião e ir lá na terra dos Yanomami,
e falar, ó, nós estamos aqui com vocês agora, nós vamos cuidar de vocês, né? Chega de garimpo ilegal, contrabando de madeira, de drogas na Amazônia, contaminando os rios com mercúrio, né? E dificultando a vida daquele povo que vivia tão bem sem o contato com os não índios, né? E que agora passando fome, né? Com desnutrição, com rios contaminados, água contaminada, doenças, né? Então, só esse fato já se reveste de um simbolismo muito grande, um presidente preocupado com o povo mais pobre, mais frágil, né? E o presidente Lula, ele já nos 2 primeiros governos teve essa marca, né, da política social, do cuidado com as pessoas mais vulnerabilizadas, né, do país. Então, nós temos hoje uma política para as mulheres, para os índios, para os negros, para as pessoas com deficiência. Nós temos essa preocupação, esse olhar do governo para esses setores. O governo Bolsonaro, ele era, né, extremamente cruel com os mais pobres, né? E na pandemia, então, a crueldade foi extrema, né? Que, inclusive, levou o Brasil a esse número absurdo de mortes. Mas vamos acompanhar as demais ações do governo, esperamos que na área econômica a gente também possa avançar, já que hoje o Banco Central tem autonomia. Quer ver, o governo fica um pouco amarrado com essa autonomia do Banco Central, né? Mas que haja um entendimento no sentido de que a gente possa destravar o crescimento econômico para gerar empregos, distribuir renda, que é o mais importante. Então, eu queria aqui, senhor presidente, encerrar fazendo esse breve relato das principais ações do governo Lula agora nesse início de 2023, desejando que o país volte, então, à normalidade e a ter políticas públicas que realmente coloquem o país no cenário internacional, de novo, como uma nação respeitada e uma nação que tem muito a contribuir com o mundo todo, né, no sentido de fortalecer a democracia, já que ela esteve ameaçada nos últimos anos, né, e, ao mesmo tempo, fazer uma política de crescimento econômico, mas com justiça social, né? Não adianta a gente ter um país rico com a maioria esmagadora da população na pobreza, né, passando necessidade. Não adianta. Que tipo de, né, falar de crescimento econômico, mas esse crescimento econômico beneficiar uma minoria, uma elite só, enquanto que a maioria do povo fica aí, né, sem ter o mínimo necessário para viver com dignidade, isso aí não interessa, né? Então, nós temos que mudar esse modelo econômico, distribuição de renda, né, acesso aos direitos de cidadania a toda a população, e não a uma parte apenas, né? E o Brasil já foi a 7ª, 8ª economia do mundo, mas um dos países mais desiguais do planeta, né? Nós já tivemos em 2º lugar em desigualdade social, em concentração de riqueza. Só perdemos para um país da África, Botsuana, né? Então, o Brasil é um país muito desigual, com muita pobreza, né? E isso não podemos aceitar mais. Eu acho que hoje a marca do governo federal é essa: cuidar do povo, cuidar dos mais necessitados e fazer desse país uma nação soberana, democrática e com justiça social. Então, vamos... eu quero só finalizar, senhor presidente, lembrando que na próxima quinta-feira nós vamos receber aqui na Assembleia Legislativa a nossa ministra das Mulheres, né? A Cida Gonçalves, que é aqui do nosso estado e vem fazer uma atividade no dia 31,
que é mais institucional. E nós, aproveitando a sua vinda, vamos fazer uma audiência pública aqui na quinta-feira, às 14 horas, para discutir a violência contra as mulheres, o feminicídio no Mato Grosso do Sul e o enfrentamento à misoginia, né? Então, já deixo aqui de antemão convite a todos os senhores deputados e deputadas, né, para a vinda da nossa ministra das Mulheres, quinta-feira, às 14 horas. Muito obrigado.